É, Bem, eu vou só informando, eu agora comecei a gravar a nossa aula, que é a aula aqui do nosso conteúdo. Só peço primeiro que deixe o seu nome ali no chat, e quem tem alguém com o nome repetido no- na chamada, põe só detalhe a quem é você, porque tô tendo algumas dificuldades de saber quem é, porque tem um nome muito, teu nome igual. Mas depois disso eu vou. Depois que terminar a aula aqui e eu terminar algumas coisas, eu vou disponibilizar lá no YouTube também e no Google Drive para quem tem problemas de acesso, para a gente dar continuidade na aula. É, o conteúdo que a gente está vendo agora, nesse ponto, envolve então as normas técnicas brasileiras que a gente estava analisando e as medidas de controle. A gente, em, ah, do ponto de vista de aspectos de segurança, é necessário entender quais são as normas, que existe uma seguinte prerrogativa de que a partir do momento que as normas técnicas são aplicáveis numa determinada área são obedecidas, significa que um local ele está seguro para a realização de serviços com eletricidade. E aí na aula passada, eu mencionei para vocês algumas normas, dei uma ideia geral sobre cada uma, principalmente a 5410, porque a 5410 ela fala das instalações elétricas de baixa tensão e que nesse caso específico ela é utilizada tanto para definir as questões das instalações residenciais, como dimensionamento de condutores, eletrodutos e por aí vai. E ela é a mesma norma utilizada para instalações industriais, para definição do tamanho dos eletrodutos, do tipo de eletrodutos, das cores dos condutores, do tipo de disjuntor, como é a ligação entre disjuntores. Então, por exemplo, aqui, segundo a norma, cada fase, esse aqui é um sistema, é um disjuntor trifásico, onde ele recebe a alimentação geral por esses condutores de seção maior. Esse aqui é o disjuntor geral, e aí cada fase dele possui uma cor específica, onde assim é possível saber se essa fase é a fase R, S ou T, analisando essa cor. Além disso, ainda é possível ver que como é feita a ligação para um sistema monofásico. Por exemplo, nesse caso, nesse condutor preto, ele recebe, está sendo interligado com esse disjuntor que vai alimentar uma carga que é aparentemente uma carga monofásica. Em resumo, é o seguinte: a partir do momento que obedece às normas, significa que o sistema ele consegue prover a segurança, porque de acordo com a norma, isso precisa estar organizado e estar visualmente e que esteja visível visualmente, assim, ah, o que, que é cada disjuntor e qual é a função dele, né? Identificado e por aí vai. Além disso, ainda esses condutores em azul, eles são os condutores de neutro, e aqui é o barramento de neutro. Nos sistemas monofásicos, a gente precisa ter o condutor de fase e o condutor de neutro. E aqui no lado direito, a gente tem os condutores de o barramento do aterramento, que nesse caso são esses condutores de cor verde, e de acordo com a norma, ele precisa ter uma cor específica, ele precisa estar
num local visível, ele precisa estar ligado numa determinada forma. E aí a ideia geral é o seguinte: a partir do momento que eu obedeço as regras da norma, isso significa que esse é um ambiente seguro para fazer os serviços com eletricidade. No, Hoje a gente vai ver alguns aspectos sobre medidas de controle do risco elétrico, que são meios e ferramentas que são utilizados para diminuir os riscos quando se tem trabalhos com eletricidade. Então, por exemplo, a partir do momento que o trabalhador ele vai fazer o serviço em eletricidade, qual é o meio, quais são as ferramentas ou quais são os métodos que eles precisam seguir para que esse serviço com eletricidade aconteça de uma maneira segura para o funcionário, para o trabalhador, assim como para a instalação elétrica. Essas análises elas envolvem vários aspectos, desde técnicas de análise de risco, que envolvem documentos que descrevem vários tópicos sobre o que faz, quem faz, quais são os riscos, a documentação sobre a instalação elétrica, dizendo a partir do momento que você conhece o que está na tua instalação elétrica, é mais fácil verificar se a instalação ela está adequada. Diagramas unifilares, que são os diagramas. Deixa eu abrir um diagrama unifilar aí. Por exemplo, esse caso aqui, ele é um diagrama unifilar, onde, por exemplo, aqui é o medidor de entrada, e aqui mostra o que esse disjuntor geral, quais são os disjuntores que ele está alimentando, para onde cada alimentação vai, e assim, e na mesma ideia com esse aqui. Então, por exemplo, a partir do momento que eu tenho o diagrama unifilar que me mostra as informações sobre a instalação elétrica, é mais fácil para que eu consiga saber, por exemplo, isso em residências, por exemplo, eu quero saber o disjuntor que desliga todas as tomadas da parte da sala. Então é só eu desligar esse disjuntor. Eu quero que desligue o meu geral, quero que desligue a iluminação. Então o diagrama unifilar ele fornece as informações sobre o que está ligado em cada local para que a partir do momento que eu queira desenergizar um local, eu saiba exatamente qual é o instrumento, qual é o disjuntor, ou o que eu preciso fazer o seccionamento para que ele desligue, para que ele seja desenergizado. Testes em equipamentos e de isolamento. Então, por exemplo, para eu conseguir verificar continuamente se os equipamentos que estão sendo utilizados estão ainda de acordo. Por exemplo, para fazer manutenções em redes onde tem para manutenções locais que são energizados ou que tem alta tensão, existe uma luva específica para fazer isso, só que essa luva ela tem que te fornecer
o isolamento elétrico de um local. Então, como é que eu e se essa, e literalmente, se essa luva falhar, a pessoa pode entrar em óbito porque vai existir uma passagem de uma corrente elétrica. Então, é preciso sempre estar fazendo testes desses equipamentos, nesse caso luva, mas podem ser qualquer outros equipamentos. E além dos procedimentos de segurança, que são, por exemplo, a partir do momento que você vai fazer manutenção num determinado local, o que você precisa fazer para quais são os procedimentos, passos para que isso aconteça, para que você tenha segurança e assim como as pessoas que estão ao seu redor, ou seja, medidas de proteção coletiva. Então, por exemplo, essa análise de risco, num ponto de vista mais específico, ela tem várias análises. Então, por exemplo, quem que qual é o risco associado quando você vai fazer isso, ou qual é a causa desse problema, quem que vai receber esse problema, o que que vai acontecer, quais são os efeitos no corpo e por aí vai. Isso envolve desde várias partes, né? Então, por exemplo, como que você vai abordar, planejar ou executar um problema, como que você vai determinar esses riscos e documentar esses riscos do ponto de vista de uma empresa, isso precisa estar bem documentado, e, e vários outros pontos associados a esses critérios para que, do ponto de vista de uma indústria, é necessário essas documentações para que o ambiente seja considerado seguro. E isso, em resumo, ele pode chegar nesse documento que mostra, por exemplo, detalhadamente o que que pode acontecer quando você vai executar uma determinada atividade. Então, por exemplo, se a pessoa vai abrir uma chave que ele chamou de chave corta-circuito, mas enfim, vai abrir um painel, vai abrir um determinado lugar. Então, aqui ele descreve o que vai fazer, qual é a ordem das atividades, qual é a sequência, vamos dizer assim, né? Quem é o responsável por fazer. Então, isso significa que, principalmente em indústrias elétricas, onde existem eletricistas de manutenção, somente os eletricistas eles podem fazer esses tipos de atividade, porque são eles que são responsáveis, ou eles que vão assumir esses riscos, para são treinados para que façam essas atividades. Daí, por exemplo, aqui, por exemplo, mostra quais são os riscos que envolvem e como que eu consigo, quais são as medidas de controle, o equipamento de segurança para conseguir evitar esses problemas. Uma das, uma das medidas de controle bastante utilizadas envolve a desenergização dos, dos equipamentos, que significa que, por exemplo, a partir do momento que vai ser feita a manutenção em um determinado local, é preciso então desenergizar, que seria tirar a alimentação de tensão elétrica dele. E, uh, e de acordo, e seguindo mais ou menos a NR10, existem alguns passos que eles precisam ser obedecidos para que só assim seja considerado então um local desenergizado. A gente vai ver com detalhes, um exemplo, quais são esses passos, mas, por exemplo,
O primeiro passo seria o seccionamento, que isso envolve você fechar o circuito elétrico. Então, por exemplo, nas nossas residências nós temos o disjuntor. Então, a partir do momento que eu fecho o disjuntor, eu estou fazendo o seccionamento dele. Impedimento de reenergização, que é colocar alguma barreira para que não seja esse circuito não seja reenergizado. Por exemplo, existem em indústrias, às vezes o disjuntor ele pode estar a uma determinada distância, sei lá, 50, 100 metros do local onde a pessoa vai fazer a manutenção. Então, vamos dizer o seguinte, imagine que a pessoa vá lá fazer a manutenção no local, fecha o disjuntor, e daí vai para o local e alguém passa e tenta ligar esse disjuntor. Então, existe a necessidade de você colocar barreiras para que impeçam essa reenergização. Quando a pessoa chega no local, ela precisa ver se fazer testes para que verifique, que constate que não tem atenção no local. Dependendo da situação, é necessário fazer a instalação no aterramento temporário nos locais que são possivelmente energizados. Se, dependendo do local também, às vezes você pode ter circuitos que estão energizados ao lado, então você precisa colocar barreiras que evitem que pessoas entrem nesse local e colocar a sinalização ao lado, barreiras que mostrem que ou que impeçam que mostrem que esse é um local de perigo e que sinalizem e que impeçam essa reenergização, né? Para entender esses passos, a gente vai assistir um vídeo. Eu vou, para quem esse vídeo sobre aterramento temporário, esse vídeo que a gente vai ver agora, ele vai mostrar um exemplo de aterramento temporário, e aí vai dar para entender. Mas depois eu retomo isso. Eu vou abrir aqui também. Quem quiser acompanhar por aqui, acompanhe. Se não, acompanhe no PC, porque o som que vai aparecer aqui não vai ser meio picotado. E pode ser que seja meio ruim de entender. A energia elétrica que alimenta as indústrias, o comércio e as nossas casas é gerada principalmente em usinas hidrelétricas, onde a... Só para situar, eu esqueci de falar, esse aqui é um vídeo institucional de uma empresa que ele vai falar ali qual é, mas é uma empresa de distribuição de energia elétrica. A gente tem aqui em Santa Catarina a Celesc, e nesse local eles têm a empresa que eu não vou lembrar qual é o nome. E aqui esse vídeo ele mostra quais são essas medidas de controle de risco elétrico que eles utilizam para fazer a desenergização das linhas. Não, beleza, pode ver sem problema. E aqui é um vídeo que ele mostra quais são os passos que eles realizam para fazer a desenergização dessas linhas elétricas de distribuição e das linhas elétricas de alta tensão. A passagem da água por turbinas
transforma energia mecânica em energia elétrica. Quando falamos do setor elétrico, estamos nos referindo a todas as instalações e equipamentos destinados à operação, transmissão e distribuição da energia elétrica. Até medição, inclusive. Não dá nem para pensar em viver sem o trabalho das pessoas que atuam nesse setor. É isso aí mesmo. E olha só, os caras ali, o cara descendo dentro da tuba. Vamos ver que negócio é esse? Nossa, tá escuro aí dentro, hein? E parece apertado também. E quente, úmido, provavelmente tem pouco ar. Isso é um espaço confinado. Qualquer ambiente não projetado para ocupação humana contínua, que possua meios limitados de entrada e saída, e cuja ventilação seja limitada, é um espaço confinado. É isso aí, Aqui entra um ponto relevante. Esse rapaz, ele tá descendo num local que aparentemente é um esgoto, e aqui ela menciona sobre as especificações sobre o que é um espaço confinado, que, bem, tem ventilação limitada, não tem fácil acesso e por aí vai. E aí entra um ponto relevante do que a gente estava mencionando no estudo das outras normas. Então, além do eletricista ele precisar conhecer as normas referentes ao trabalho técnico de eletricidade, ele precisa também conhecer as normas de segurança relacionado aos espaços confinados, que eu agora não vou lembrar qual é a ANR, mas é uma na ANR que a gente já visualizou. Presta atenção aí, porque aqui só pode trabalhar pessoas treinadas, autorizadas, após a verificação de gases e a concentração de oxigênio, e depois da liberação do centro de operação. Tá certíssimo. Que quedas, choques, incêndios e até acidentes de trânsito podem tirar vida de Exatamente. Descobrir quais são os procedimentos corretos que garantem a segurança de quem trabalha nesse setor. Já ia me esquecendo, eu sou branca. E eu me chamo Augusto. Olha, diz aí, é tranquilo trabalhar com eletricidade? Bem, tranquilo é se você usar todos os procedimentos necessários para trabalhar no local de trabalho. E qual é o seu maior medo durante o trabalho? O maior medo é a gente errar num procedimento e aí ter uma descarga elétrica e se tornar uma fatalidade. Para você ter um exemplo, na sua casa aqui é 220 volts, aqui é 138 mil volts. Ui. Então, ele estava mencionando ali que eles vão mostrar, ao decorrer do vídeo, eles vão mostrar um local onde eles fazem a manutenção onde tem uma tensão de 138 kV, que é uma tensão alta tensão, e aí existem riscos específicos relacionados a esse valor de alta tensão, que aí os equipamentos de proteção precisam estar adaptados a essa situação. Mas os procedimentos de segurança que a gente vai visualizar ali, eles são gerais, independente do tipo de atividade que você vai fazer. Vem cá, com 138 mil volts, você conhece algum caso, alguém que já tenha se dado mal nessa? Bem, eu não conheço ninguém, graças a Deus. Mas existem alguns fatos aí, reportagem, que a pessoa quando recebe uma descarga elétrica dessa, ela chega a diminuir, perder toda a água do corpo e fica todo tostadinho, bem pequenininho. E por que esses acidentes acontecem? A maioria dos casos são erros humanos por falta de usar os passos necessários para trabalhar nesse local. Tá certo, aqui tá sua lanterna. Gente, trabalhar com eletricidade é muito sério. Tem que ter um treinamento rigoroso e um cuidado constante. Ouviu, senhor Augusto? Cuidado constante. É claro, cuidado constante, né, Léo? Eu tô preparado, tô alerta. Ô, companheiro, tudo bem? Posso trocar uma palavrinha contigo? Não. Me diga uma coisa, você já tomou um choque? Não, Então você é um sujeito de sorte. eu utilizo todos os equipamentos de segurança. Os equipamentos. E também O que eles vão começar a falar agora, nesse momento, são quais os procedimentos que a gente estava...
a gente viu ali sobre as medidas de controle, como é que eles fazem quais são, o que exatamente eles precisam fazer sobre o seccionamento, impedimento, constatação de ausência de tensão, enfim, eles vão mostrar quais são todos os passos que eles utilizam para fazer isso ali, quais são os equipamentos e como é que eles fazem. Tem que se adotar todos os procedimentos de segurança da empresa. Os procedimentos de segurança, isso me interessa. Me conta quais são os procedimentos para se evitar um choque. Bem, para se trabalhar com circuitos energizados, nós temos que desenergizar esse circuito. Isso é mole, isso eu faço lá em casa. Pego o disjuntor. Então, primeiro passo, seccionar o circuito. Como é que ele está fazendo? Ele está desabilitando, abrindo a chave de seccionamento desse circuito aqui, ó. Desliga a chave, tá tudo certo. Não? Seccionar o circuito é importantíssimo, né? Antes de toda e qualquer tarefa. Então quer dizer que seccionar é desligar o disjuntor. Certo? Após o seccionamento, nós temos que bloquear o circuito, enviando uma mensagem para o nosso centro de operação. Bloquear o circuito, que aí esse seria o passo 2, para evitar que esse circuito seja reenergizado acidentalmente. Como é que eles estão fazendo? Eles ligam para central de operação e mencionam para desligar o circuito tal. Né? Evitando, né, que esse circuito venha a se energizar acidentalmente. Alimentador TS13 desligado e pedido para operação. É só esses dois? Seccionar? Temos mais 3 passos ainda. São 5 passos? Devemos seguir. Importantíssimo, né? Após o processo de desligarmos, certo? E bloquear, nós temos agora que testar esse circuito ao qual nós vamos trabalhar. Claro, para saber se está passando corrente. Saber se realmente ele está desenergizado. Sim. Certo? O que eles estão fazendo seria o próximo passo, fazendo testes para ver se o circuito está energizado. Eles colocaram essa varinha, saber se realmente... e aí eles conseguem verificar se o circuito está energizado ou não. Ele está desenergizado. Sim. Certo? Nós devemos considerar um circuito desenergizado quando ele está efetivamente testado. Então beleza, então me diga aí, depois de seccionar, de bloquear, de testar, o que a gente faz? Aí sim, nós podemos aplicar o nosso conjunto de aterramento. Ou seja, nós vamos equipotencializar essas fases ao mesmo ponto do terra. Perfeito. Certo? Agora está faltando um. E esse aqui seria o passo de aterramento. O aterramento significa que você está fazendo uma ligação do condutor que ele está mostrando ali literalmente para a terra, porque o aterramento a gente considera que ele tem um potencial de 0 volts. Então significa que a gente está colocando ele o aterramento, a gente está colocando ele em 0 volts. E nesse caso é um aterramento temporário, porque esse aterramento ele não estava ali. E aí, a partir da ligação, é um aterramento temporário, porque esses aterramentos não estavam ali. E aí, a partir do momento que ele faz a instalação desses condutores no aterramento local, é feito o aterramento do circuito, não só desses, mas assim como vai ser visualizado ali os do lado também. Que potencializar essas fases ao mesmo ponto do terra. Perfeito. Certo? Agora está faltando o último. E o que ele está fazendo é colocando uma haste na terra, e essa haste da terra ela está está sendo interligada com os condutores de fase da distribuição, da rede de distribuição. Na verdade, não sei qual é. Sinalizar esse circuito. Sinalizar. Impedindo que outras equipes venham adentrar nessa região, né, que já foi devidamente, né, sinalizado. E aí essa é a parte de sinalização, que é para evidenciar e sinalizar que esse local ele está desenergizado, principalmente para que ele não seja energizado posteriormente, acidentalmente, né? Então aqui ele colocou esse adesivo de perigo e
E aqui ele colocou uma faixa com uma cor, eu não sei dizer que cor que é essa, mas é uma cor que dá para destacar, que mostra bastante destaque desse período. Devidamente, né, sinalizada, pronto para o uso. Muito bom. Então quer dizer que seguindo esses 5 passos, seccionar, bloquear, testar, aterrar e sinalizar, você pode trabalhar numa boa tranquila. Pode começar a executar o serviço com segurança. Tá certo, meu amigo. Muito obrigado, bom trabalho para você. Tá vendo aí? A realização do procedimento completo de desenergização é fundamental. Seguindo todos esses passos, você não vai viver uma experiência chocante, né? Sempre alerta, irmão. É, é, o... Então, basicamente esses são os passos de desenergização do local. Ali eles falaram em 5 passos, mas na verdade são 6, no qual entra a proteção dos elementos energizados na zona controlada, que naquele caso não aconteceu, porque eles conseguiram, a partir do momento que eles desenergizam todos os condutores ali naquele local, você não precisa fazer, não tem nada energizado, não precisa colocar em nada em zona controlada. Então, de maneira resumida, o seccionamento seria promover tecnicamente falando, é o ato de promover a descontinuidade elétrica total, obtida através do acionamento do dispositivo apropriado. Nesse caso que a gente mostrou é através de abrindo esse circuito através dessa chave, mas em painéis elétricos, tanto industriais como residenciais, é feito através de chaves de seccionamento. Na maioria das vezes são disjuntores. Esses disjuntores eles podem estar externos ao painel, ou você precisa abrir o painel para você conseguir ter acesso a ele. Mas nos casos industriais eles ficam em painéis específicos. Esse impedimento de reenergização é estabelecer condições para que esse circuito não continue desenergizado. Então, naquele seriam colocar cadeados ou meios em que não seja possível fazer a energização desse local. A constatação da ausência de tensão, né, nesse caso ele utilizou um equipamento para rede de alimentação, mas em baixa tensão a gente geralmente utiliza multímetros, ou tem aquelas chavezinhas de teste também, que são aquelas chaves tipo alicate, que a gente coloca no circuito. Se ela não acender, significa que está desenergizado. A instalação de aterramento temporário, que nesse caso específico, por exemplo, ele fez ele fez a interligação desses condutores com uma barra de condutor que vai para a terra, e existe a ligação dos condutores desse local. Mas, por exemplo, em instalações industriais, você pode literalmente ligar um condutor com uma barra de fazer uma barra de aterramento para o terra, que também pode ser considerado como satisfatório. Então, o aterramento temporário é você
fazer interligar os condutores para a Terra e fazer uma ligação elétrica. No caso da proteção de elementos energizados, então pode ser que, por exemplo, nesse painel ou em um local, somente um disjuntor seja desenergizado e os outros continuem energizados. E aí você precisa proteger isso para que as pessoas não tenham acesso. Isso é determinado a fazer a proteção dos elementos energizados na zona controlada, onde existe essa zona de risco, que é uma distância em que somente pessoas autorizadas podem entrar, ou também porque existe um alto risco de ocorrer um arco elétrico. Existe também ainda essa zona de margem de segurança que é necessário para evitar alguns problemas, em que pessoas que não são habilitadas e treinadas, elas não é permitida a sua entrada. A norma, ela define mais ou menos o que é cada parte, e também ela define quais são essas distâncias específicas para cada caso, como função da tensão de alimentação. E por fim, seria a instalação da sinalização para impedir a reenergização, que é para fazer advertência para que esse local não seja reenergizado por pessoas que não para que esse local não seja reenergizado de maneira acidental e a pessoa que esteja fazendo a manutenção venha a obter um choque elétrico. Dessa aula, eu disponibilizei para vocês, eu já tinha disponibilizado dia 8, mas eu estendi a data, esse exercíciozinho, onde esse vídeo que eu mostrei para vocês, que eu gostaria que vocês me descrevessem quais foram descrevam como o que ele fez para seguir esses procedimentos de seccionamento, reenergização e, bem, todos os 6 passos quando houver nesse vídeo. Então essa atividade seria para nossa próxima semana. Alguma consideração que vocês queiram fazer? Perguntas? Os materiais, se não me falha a memória, eles já estão lá no SIGA, assim como a atividade. Então tá, pessoal. Obrigado pela presença. Eu, assim que conseguir finalizar a gravação e algumas coisas, eu também vou já disponibilizar esse vídeo lá no YouTube e no Google Drive, para quem não conseguiu assistir. E semana que vem nós nos encontraremos novamente.